Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês um setup, que esse setup aqui não é um setup infalível, obviamente, nada é infalível, mas é um santo graal aqui para o mini índice, né? Então esse setup aqui ficou chamado como santo graal, não tem um nome específico, mas santo graal justamente por conta dessa curva de capital que a gente está vendo aqui, que está perfeita, né, praticamente. Tem alguns períodos de drawdown, obviamente, né, mas como tudo na vida, que nada é perfeito, ele tá bem interessante essa curva de capital para ser um setup no tempo gráfico de 10 minutos do mini índice, né? Eu não testei para o dólar, certo? Então, vamos falar sobre esse setup hoje. Eu vou passar aqui para vocês a entrada, a saída e vou mostrar para vocês o backtest aqui direto no Health Lab. Beleza? O que a gente consegue perceber aqui dessa curva de capital? Temos alguns períodos justamente de drawdown, certo? Ela começa em 2017 e vai até dia 21/6 de 2021. Precisamos ter, não que a gente precise ter 1 milhão na conta, certo? Mas o Health Lab ele não entende o valor com relação, por exemplo, ao ponto do mini índice, né, que vale 0,20 centavos, ele não entende isso. Então, quando você carrega a base de dados, o valor do mini índice é 120 mil, 130 mil, então você tem que ter uma base bem, uma conta, digamos assim, bem alta para você conseguir fazer os backtests, certo? Mas tanto faz, vai valer, isso aqui é só ilustrativo. Vemos também que, por exemplo, ele não ficou fora do período de pandemia, né? Teve um drawdown gigante aqui. Nesse período, a gente não excluiu, precisa levar em consideração justamente para ver como a curva de capital ela está se comportando. Pelo que a gente consegue ver, está se comportando de uma forma muito boa. Se compararmos com o Buy and Hold, né? O Buy and Hold também teve esse drawdown. Óbvio que aqui são gráficos em escalas que acaba ficando um pouco diferente por conta justamente do tanto que ele aumentou, né? Perceba que o Buy and Hold ele chegou aqui, ó, num valor muito alto, então acaba que tendo uma lacuna aqui grande entre um e outro, digamos assim, né? Porque esse sistema ele basicamente bateu 500 mil de profit, de lucro. Já o Buy and Hold deu 1 milhão e 100, né? Então tem essa pequena diferença, mas os dois foram lucrativos. A diferença do Buy and Hold justamente porque aqui tem todo esse drawdown que você não fica fora, e aqui no nosso sistema, deixa eu tirar aqui agora para melhorar, e aqui no nosso sistema você consegue... por que ele não está subindo? Agora ele não está subindo, danado. Mas enfim, aqui no nosso sistema você consegue justamente limitar a perda, né, por conta do stop também. Você pode colocar um stop no tempo também, se você preferir. Então isso aqui também vai diminuir e vai melhorar. Beleza? O setup ele consiste no seguinte critério. Deixa eu aumentar aqui a letra. Ele consiste no seguinte critério. A entrada ela vai ser quando o preço ele ficar acima da banda de Bollinger, certo? Então precisamos ter preço, fechamento, certo? Aqui eu vou colocar aqui até o fechamento acima da banda de Bollinger, 2 desvios, 20 períodos, beleza? O stop ele tá, se fizer 3 velas consecutivas de baixa, então se fizer 3 velas consecutivas de queda, ele fecha, ou o fechamento menor que a banda inferior também, ele vai fazer esse stop. O alvo, quando o
estocástico lento de 8 for maior que 90. Ou quando ele for maior que 90, você pode ajustar o seu stop, e quando ele cruzar para saindo do 90, né, digamos assim, você pode stopar. Então, basicamente, os nossos critérios são esses daqui. Vamos ver então como é que ele performou aqui e como é que foi a nossa construção, né, nossas regras aqui no Health Lab. Certo? O Health Lab aqui, ele... Deixa eu apagar isso. Pronto. Vamos fazer um fechamento aqui. Vamos comprar o fechamento, né? Quando o preço ele cruzar acima da banda inferior. Esse lower aqui quer dizer... Lower quer dizer... Não sei se pronuncia exatamente desse jeito, mas ele quer dizer que é a banda inferior. Certo? Isso aqui... Perceba aqui embaixo que é o fechamento, 20 períodos e 2 desvios. Então isso aqui não muda. Beleza? Fazemos uma venda no fechamento. Quando acontecer o quê? Quando o preço ele ocorrer a barras consecutivas, né, de queda. Que no caso aqui, price decrease a consecutive number of bars. Isso aqui quer dizer o quê? Quando ele cair 3 barras consecutivas, ele vai fazer o stop, e esse 1 quer dizer que ele vai olhar o período anterior. Então ele vai olhar as 3 barras anteriores, né, como se fosse um conjunto. Ou quando o preço cruzar abaixo da banda inferior da Bollinger também, e sendo 20 períodos e 2 desvios também. Então, nesse caso aqui, o stop fica essas duas condições, e o alvo ele vai fazer uma venda quando o estocástico tá aqui, ó. Quando o estocástico K, né, que é a curva do estocástico, cruzar abaixo over both level, quando ele cruzar abaixo do nível de 90. Então o que isso quer dizer? Que ele vai, por exemplo, o estocástico vai estar aqui. Digamos que o estocástico vai estar aqui assim, aqui é o 90, certo? Então quando ele fizer isso e cruzar aqui, nesse ponto ele vai fechar o trade, porque ele pode ficar aqui em cima e justamente continuar assim, ó. Pode ficar muito tempo ou flat, não cruzar, e aí você vai perder a entrada e o preço continua subindo. Essa situação pode acontecer, então ele só fecha quando isso aqui acontecer. Beleza? Vamos rodar aqui o gráfico de 10 minutos. Vamos rodar aqui a estratégia, e basicamente foram esses valores que a gente obteve, certo? O mini índice comparado ao buy and hold nesse período de 2 de 1 de 2017 a 1 de 7 de 2021, ele fez o buy and hold fez 1.048.000. Deixa eu diminuir aqui e colocar em azul. O buy and hold fez 1.048.000. O nosso sistema fez 500.000, certo? Com uma média de ganho por barra de R$37. Não se atenha ao valor em si, 1.500.000, porque aqui no Health Lab ele não entende que o ponto vale 0,2 e que ele oscila de 5 em 5 pontos, ele não entende isso, certo? Então ele está contando como se fosse uma ação, né? O TIC ele oscila de 0,01 centavo, um exemplo, ele está contando como se fosse isso. O principal aqui para a gente vai ser a taxa de acerto, a curva de capital, que isso vai valer independente se ele tiver multiplicação de pontos ou não, e Profit Factor, Recovery Factor, essas estatísticas aqui embaixo também que vão ser importantes, certo?
que mais podemos dizer? Ele fez um total de 1.648 trades, certo? Acertou 707 e errou 941. Então perceba que a nossa porcentagem, nossa taxa de erro é 57%, ele acerta em média 42%, 40% dos trades, mas mesmo assim é lucrativo, certo? O drawdown ele girou em torno de 40%, 30%, ele vai girar em torno disso, mais ou menos 35%, 30%. O que é até interessante para o mini índice, porque normalmente os sistemas que eu testo, eles ficam com um drawdown um pouco mais alto. E o que a gente pode ver também do fator de recuperação, que é 2.28, então ele tem um fator de recuperação bom quando acontece um drawdown, e também um payoff, né? Uma média do ganho sobre o prejuízo de 1.55. Isso quer dizer também que o sistema é lucrativo. Beleza? Temos aqui a curva de capital que eu já mostrei, que está excelente, e todas as nossas entradas aqui que foram feitas, né? E eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês. Deixa eu abrir essa planilha. Pronto, perfeito. Nessa planilha aqui, o que a gente consegue ver? Essa aqui é a curva do capital, digamos assim, são as entradas, mas com relação ao dinheiro, né? Eu fiz a multiplicação dos pontos. Então perceba que ficamos aqui entre os R$100 de prejuízo. Então normalmente os nossos trades, quando vão para o prejuízo, fica ali entre 50, mais ou menos aqui, que é uma média, 50 e R$100 de prejuízo. Essas situações aqui são particulares, certo? Da época do Coronga, então não contamos. E de ganho, temos também um ganho médio aqui em torno de 50 a 60 reais e eventualmente um pouquinho a mais aqui do que 100 reais também, que justamente dá aquele payoff de 1.55 se a gente for ver. Isso aqui é com relação a já o dinheiro, né? Aqui eu só fiz a marcação aqui dessas estatísticas, então o sistema aqui funciona. Opa, deixa eu só arrastar isso aqui para o lado. E aqui tem o ganho por trade, né? Perceba que normalmente a gente perde 16, 20, 22 reais, 30 reais, 40 reais, 50, fica numa média de 50 reais, 38, 48, aí 63 e 1. Mas também ganhamos 129, 138, 126 reais, 107 reais, né? 28 reais também, 48 reais. E o sistema ele fica dessa forma. Vamos, por exemplo, fazer uma compra aqui, porque ele fechou acima da banda de Bollinger. O estocástico lento em 90 aqui. Com o estocástico lento aqui. Beleza? Eu vou finalizando por aqui. Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima.